Olá, me chamo José Ramos, estou aqui para convidar vocês a participar da leitura do livro de Hugo Vast sobre Jonas Tabor e Cirudã. Espero que vocês gostem dessa leitura, assim como eu gostei e me fez muito bem. Capítulo 1, 200 anos depois de Voltaire. A 30 de maio de 1978, Frei Plácido da Santíssima Virgem deitou-se tão fatigado que a muito custo conseguiu rezar as ladainhas com que terminava o seu rosário e dormiu profundamente. Deliciosa deve ter-lhe parecido a tábua do catre, na qual se estendia vestido, conforme a regra, hebrando o lenho mal desastrado do seu travesseiro. Estava ele, entretanto, na idade em que o sono é arisco e a insônia uma companheira habitual. Nascera no primeiro dia do século XX. Tinha, pois, 78 anos. A sua jornada começava antes da meia-noite. A reza do breviário e algumas devoções levavam-lhe 3 longas horas. A missa meia hora, o confessionário às vezes mais 1 hora, às vezes mais 4 ou 5, se vinham muitos penitentes que falassem em latim ou em castelhano, único idioma que ele conhecia, já que nunca pôde nem quis aprender o Esperanto, a língua universal desde 1960. Pelo meio da manhã, recebia a visita dos que necessitavam dos seus conselhos ou dos seus socorros. Em seguida, ao almoço frugalíssimo dos gregorianos, que seguiam a regra do Trapa. Depois, um pouco de leitura espiritual, que a miúdo se convertia numa breve cesta, e todas as demais distribuições da comunidade. Naquele velhíssimo casarão, que era o seu convento, saía pouco ou antes nada. Nesse dia teve de pregar um longo panegírico de São Gregório, por motivo de se haverem sagrado na sua igreja 6 jovens sacerdotes, celebrantes de primeira missa. No público que enchia as 3 naves, não seriam muitos os que lhe entenderam o sermão por havê-lo pronunciado em latim. Se o houvesse pronunciado em castelhano, ainda menos entendido o teriam. Frei Plácido da Santíssima Virgem pertencia a uma das mais ilustres congregações religiosas, a dos gregorianos, que se ia extinguindo como uma lâmpada que queima as últimas gotas do seu azeite. Depois de ter tido centenas de casas no mundo, povoado de milhares de frades, já lhe não restavam mais do que 3 ou 4 conventos agonizantes. Como uma imensa figueira mordida pelos séculos, seus ramos antes frondosíssimos tinham ido secando, sem que outros rebentos brotassem da velha raiz. Alguns pensavam que o mundo ia entrando na época do arrefecimento religioso que precedera o fim dos tempos, ou o segundo advento de Cristo, conforme as palavras do próprio Jesus: quando vier o Filho do Homem, parece-vos que achará fé sobre a terra? Todavia ainda existia vocações, multidões de jovens sentiam o chamado a uma vida mais alta, sacrificavam a sua juventude, abandonavam a imperfeita liberdade do mundo e compravam a liberdade de Cristo, que consiste em submeter-se para sempre à vontade alheia, mas era para ingressar noutra ordem religiosa. E só muito espaçadamente celebrava a Igreja dos Gregorianos uma festa como a desse dia. Um após outros, como boi velhos,
iam os seus frades caindo no sulco da inconclusa tarefa, com morte plácida e edificante. Os anjos apoderavam-se-lhe das almas, seus companheiros salmodiando o ofício de defuntos, estendiam o cadáver sobre a mesma tábua que durante tantos anos lhe servia de leito, e conforme o dispõe a sua regra, pregavam-lhe o hábito ao redor do corpo e, sem outro adereço, metiam-no numa cova recém-cavada na ubertosa terra do Campo Santo, para que debaixo da sombra de piedosos ciprestes ele se dissolvesse, aguardando a ressurreição da carne. Numa daquela esquina daquele terreno havia um lapacho, grande árvore seca, havia 200 anos. Os frades não lhe derrubavam o imenso tronco inútil, porque nos seus ramos estéreis pousavam as pombas do seu campanário, e porque uma antiga tradição afirmava que essa árvore tornaria a florescer na primavera em que morresse o último Papa, isto é, na véspera mesmo da segunda vinda de Cristo. Acabava a cerimônia do enterro, cada frade voltava aos seus trabalhos um pouco triste e algo mais, só também porque nenhum noviço substituía o defunto, e a cela dele convertia-se num refúgio de mussaranhos e morcegos. Com que dor Frei Plácido da Santíssima Virgem, superior do convento, assistia à extinção de sua ordem. 10 anos, 20 anos mais, e não haveria ninguém no mundo para vestir aquele branco saial de linho que o fundador prescrevera, inspirado no que Daniel descreve nas suas visões, cingida a cintura com uma faixa de ouro, e o faz. Por isso, se lá um dia se apresentava um jovem pedindo o hábito, o seu velho coração cantava um Te Deum. Depois de penosa alternativa, em que mais de uma vez o convento de Buenos Aires teve de fechar-se naquele 30 de maio de 1978, disseram a sua primeira missa 6 jovens sacerdotes, e entre eles um já famoso pela austeridade e pelo talento. Frei Simão de Samaria tinha 30 anos ao ordenar-se. A dura regra gregoriana não lhe apagou o espírito, apesar da tonsura com que humilhava a sua arrogante cabeça. Quando ele subia ao púlpito, a gente ficava pasmada e presa de contagiosa emoção. Frei Plácido contemplava-o com amor e tremor, e ao admirá-lo enchia-se de indefinível angústia. O coração de um homem, afirma o livro santo, anuncia às vezes mais coisas do que 7 sentinelas sobre uma altura. Por isso, naquela tarde, após a cerimônia da consagração, quando julgou que o jovem sacerdote se acharia só, foi à cela dele, beijou-o na face e lhe disse: já tens as mãos consagradas, meu filho, já és sacerdote do Altíssimo. Sim, para toda a eternidade, respondeu o jovem. Escuta-me no momento mais solene da tua vida, agora que és tanto como um rei, porque o óleo de unção é um diadema. O jovem respondeu com as palavras de Samuel, pois sabia o quanto agradava o superior o texto bíblico. Fala, Senhor, porque o teu servo te escuta. Pedi longamente ao Senhor que suscitasse na nossa ordem um jovem capaz de lhe dar o brilho que lhe falta.
a fim de que, à maneira de outras ordens que estiveram a pique de extinguir-se, ela renascesse e se multiplicasse e enchesse o mundo. Frei Simão escutava o seu superior com os olhos fitos nas lajes e com as mãos nas mangas soltas do belo hábito. Assim como Santa Teresa fez reflorir as carmelitas e Rassé os trapistas, assim desejava eu que alguém fizesse renascer a vocação gregoriana. E penso que Deus escutou a minha oração, porque quando vejo o influxo dos teus sermões tem sobre o povo, não posso deixar de refletir o versículo do profeta com que alude a igreja São João Batista na sua vigília. Pus a minha palavra nos teus lábios, murmurou o jovem frade para mostrar ao velho que se lembrava da passagem, e pela medula correu-lhe um estremecimento de prazer. O superior mirou-o intensamente como se adivinhassem a falha daquela magnífica armadura e disse-lhe: mas depois de cada sermão, fecha-te na tua cela e humilha-te e disciplina-te e suplica a Deus que te envie um anjo para que te esbofeteie e não te deixe cair no orgulho secreto, que ele castiga com outra tentação, conforme manifesta São Paulo. Assim farei, respondeu mansamente Frei Simão. O superior olhou de esguela e prosseguiu: ai de ti, se não pudesses chegar à humildade, senão através das quedas. Tem por certo que o Senhor permitiria a mais vergonhosa tentações para que aprendesse quão pouco valemos sem a sua graça. Isso já o sei pela minha teologia. Queira Deus que não chegue a sabê-lo pela tua experiência. Perdoe-me, vossa reverendíssima, replicou surpreso o jovem. Mas diga-me com frequência, achou em mim alguma coisa que lhe cause inquietação? Não era dia de explicar-se com demasiada precisão, e o velho frade preferiu continuar falando em geral. No voto de pobreza que fizeste como gregoriano, deves incluir a renúncia, não somente a toda propriedade material, mas também a toda propriedade espiritual. As virtudes são isso, a que vossa reverendíssima chama propriedade espiritual. E como se pode renunciar às virtudes? Dir-te-ei, as virtudes produzem um gosto, um deleite. A perfeição está em renunciar a esses gostos espirituais que a virtude produz, porque mais cedo ou mais tarde eles cativam a vontade e fazem crer que tudo que contraria os nossos gostos espirituais é mal, e bom tudo o que os fomenta. Realmente, disse Frei Simão, lembro-me haver lido em algum tratado de mística que os gostos espirituais são às vezes mais perigosos do que os gostos corporais. Ao que Frei Plácido acrescentou: estou certo de haver lido nas explicações de Santa Catarina de Gênova que dos gostos espirituais se deve fugir mais do que do diabo, porque eles enlaçam o homem, deles nasce o amor próprio espiritual com a aparência do bem. Amor próprio infinitamente mais perigoso do que o carnal, por ser a raiz de todos os males que possam afligir-nos neste mundo e no outro. A rebelião de Lucifer e dos seus anjos não teve outra coisa senão o amor próprio espiritual. Terrível coisa deve de ser esse amor, mas como é difícil não o confundir com o zelo pela glória de Deus. Ensinar-te-ei o segredo para descobri-lo infalivelmente. Qual é? A obediência. Tudo o que fizeres em virtude da santa obediência, a tua regra ou as ordens dos teus superiores é bom. Tudo o que fizeres contrariando-a, ainda que seja sofrer o martírio, é mal.
Eu sou um homem de desejo, disse com melancolia o moço, recordando as palavras do arcanjo na profecia de Daniel. E muitas vezes eu mesmo ignoro que vento me arrebata.